E se o limite que você colocar hoje, agora, neste exato momento, for a única coisa que separa você de um mês completamente diferente? E se a linha que você traçar no chão for o antes e o depois que você estava esperando? E se a palavra que você mais precisa dizer não for sim, mas não? Existe uma verdade sobre Touro que raramente é dita em voz alta. Uma verdade que fica escondida atrás da imagem de força e estabilidade que esse signo projeta para o mundo. A verdade é que Touro tem dificuldade com limites. Não porque não saiba onde eles estão, mas porque colocar um limite significa arriscar perder algo. E perda é a sombra que segue Touro por toda a vida. O medo de perder pessoas. O medo de perder conforto. O medo de perder estabilidade. O medo de perder o chão debaixo dos pés. E esse medo faz com que Touro aceite o que não deveria aceitar. Tolere o que não deveria tolerar. Engula o que deveria ser dito. Fique onde deveria partir. E o preço que se paga por essa ausência de limites é altíssimo. É a saúde. É a paz. É a alegria. É o senso de identidade. É tudo aquilo que torna a vida digna de ser vivida. E este vídeo é sobre recuperar tudo isso. Sobre entender que o limite não é uma parede que te isola do mundo. É um portão que te protege enquanto te permite escolher quem entra e quem fica de fora. E esse portão, Touro, está nas suas mãos. Sempre esteve. E está na hora de aprender a usá-lo. Fronteira 1. A primeira coisa que precisa ser entendida é que limite não é egoísmo. Essa é talvez a maior mentira que foi plantada dentro de você. A ideia de que colocar limites é ser egoísta. De que pensar em si mesmo primeiro é ser mesquinho. De que dizer não é ser insensível. E Touro, que tem um coração imenso e uma necessidade profunda de ser querido, absorveu essa mentira como verdade absoluta. E a partir daí, construiu a vida inteira ao redor das necessidades dos outros. Você se tornou a pessoa que está sempre disponível, sempre disposta, sempre pronta para ajudar, para ouvir, para resolver, para carregar. E as pessoas ao redor se acostumaram com isso. Se acostumaram a ter acesso irrestrito ao seu tempo, à sua energia, à sua paciência. Se acostumaram a encontrar em você um porto seguro que nunca fecha, que nunca nega abrigo, que nunca diz agora não. E por um tempo, isso funcionou. Por um tempo, você encontrou satisfação em ser útil, em ser necessário, em ser aquela rocha que todo mundo procura quando a tempestade chega. Mas essa satisfação foi se esgotando. Porque dar sem receber é como queimar uma vela pelos dois lados. A luz é mais intensa por um momento, mas a vela acaba muito mais rápido. E a sua vela está ficando curta, Touro. Eu sei que é difícil admitir isso. Eu sei que parece fraqueza. Eu sei que tudo dentro de você grita que você deveria aguentar mais, dar mais, ser mais. Mas a verdade é que você já deu o suficiente. Já foi o suficiente. Já carregou o suficiente. E agora é hora de olhar para dentro e perguntar: o que eu preciso? Não o que os outros precisam de mim. O que eu preciso para mim? E essa pergunta simples é o primeiro limite que você pode colocar. O limite de permitir que as suas necessidades existam. Que elas sejam válidas. Que elas sejam importantes. Que elas mereçam atenção tanto quanto as necessidades de qualquer outra pessoa na sua vida. Esse é o alicerce. E a partir dele, tudo muda. Fronteira 2. Vamos falar sobre por que é tão difícil para Touro colocar limites. Não é apenas o medo de perder. Existe algo mais profundo. É o medo de não ser amado. Porque em algum momento da sua vida, provavelmente muito cedo, você aprendeu que amor se conquista com sacrifício. Que quanto mais você dá, mais você é amado. Que quanto mais você suporta, mais valioso você se torna. E essa equação ficou gravada no seu sistema operacional interno com tanta força que se tornou invisível. Você nem percebe mais. Ela simplesmente funciona em segundo plano, guiando cada decisão, cada relação, cada interação. Quando alguém te pede algo, seu primeiro impulso é dizer sim. Não porque você quer, mas porque uma parte de você acredita que dizer não vai fazer aquela pessoa te amar menos. E quando você finalmente diz não, a culpa que vem é avassaladora. Não é uma culpa racional. É uma culpa visceral. É como se todo o seu corpo gritasse que você fez algo errado. Que você falhou. Que você é uma pessoa ruim. E essa culpa te faz voltar atrás. Te faz se desculpar. Te faz compensar com o dobro de esforço o limite que tentou colocar. E o ciclo se repete. Sem fim. Sem saída. Até que você entenda uma verdade que vai libertar você de uma vez por todas.
A verdade é que quem te ama de verdade respeita os seus limites. Quem te ama de verdade não precisa de acesso irrestrito ao seu tempo e à sua energia para continuar te amando. Quem te ama de verdade quer que você esteja bem. Quer que você tenha espaço. Quer que você cuide de si. E quem não respeita os seus limites, quem se afasta quando você diz não, quem te pune com silêncio ou raiva quando você se coloca em primeiro lugar, essa pessoa não te ama. Essa pessoa ama o que você faz por ela. E existe uma diferença abismal entre as duas coisas. E reconhecer essa diferença é o segundo limite mais importante que você pode colocar. O limite de só aceitar amor real. Fronteira 3. Eu preciso ser honesto com você agora. Colocar limites vai custar algo. Não é grátis. Não é indolor. Não é uma transição suave onde tudo se ajusta sem atrito. Quando você começa a dizer não, as pessoas reagem. E reagem mal. Especialmente aquelas que se beneficiavam da sua ausência de limites. Elas vão te chamar de egoísta. Vão dizer que você mudou. Vão reclamar que você não é mais a mesma pessoa. Vão tentar te fazer sentir culpado. Vão usar tudo o que sabem sobre você para te convencer a voltar ao padrão antigo. E isso dói. Dói muito. Porque as pessoas que mais reagem aos seus limites são geralmente as mais próximas. As que mais importam. As que mais machucam quando te criticam. E nesse momento, a tentação de ceder é quase irresistível. A tentação de dizer tudo bem, eu exagerei e voltar a dar sem limites. Mas eu vou te pedir que resista. Não com força bruta. Com consciência. Com a compreensão de que a reação negativa dos outros não é sobre você. É sobre eles. É sobre o conforto que eles estão perdendo. É sobre o acesso que está sendo restringido. É sobre a zona de conforto deles que está sendo ameaçada. E nenhum conforto alheio vale a sua paz. Nenhuma expectativa de outra pessoa vale a sua saúde. Nenhuma reação emocional de terceiros vale a sua dignidade. Mantenha o limite, touro. Mesmo que trema. Mesmo que chore. Mesmo que duvide. Mantenha. Porque os primeiros dias são os mais difíceis. As primeiras semanas são as mais turbulentas. Mas depois vem uma calma que você nunca sentiu. Uma paz que não depende de ninguém. Uma segurança que vem de dentro e não pode ser abalada por nada do que acontece fora. E essa paz vale cada segundo de desconforto que o processo exigiu. Vale cada lágrima. Vale cada discussão. Vale cada relação que precisou ser reconfigurada ou encerrada. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Fronteira 4. Agora vamos falar sobre os limites práticos. Os limites do dia a dia que parecem pequenos mas que mudam tudo. O primeiro é o limite de tempo. Touro tende a dar tempo ilimitado para pessoas e situações que não merecem. Uma conversa que deveria durar 10 minutos se estende por 1 hora porque você não quer parecer grosso ao encerrar. Uma visita que deveria ser breve se torna um evento porque você não consegue pedir para a pessoa ir embora. Um favor que deveria ser rápido se transforma em um projeto porque você não sabe dizer até aqui. E cada minuto dado além do que era necessário é um minuto roubado de si mesmo. Um minuto que poderia ser usado para descansar, para criar, para sonhar, para simplesmente existir sem estar a serviço de ninguém. O segundo limite prático é o limite de energia emocional. Nem toda conversa merece a sua energia total. Nem todo drama dos outros exige a sua participação. Nem toda crise alheia precisa se tornar a sua crise. Você pode ouvir sem absorver. Pode se importar sem se destruir. Pode estar presente sem se esvaziar. E aprender essa distinção é uma das habilidades mais importantes que você pode desenvolver. Porque a sua energia emocional é finita, touro. Ela não se renova infinitamente. Ela precisa ser gerenciada, cuidada, protegida, como um recurso precioso que é. Porque é exatamente isso que ela é. Um recurso precioso. E nenhum recurso precioso deve ser distribuído sem critério. O terceiro limite prático é o limite de disponibilidade. Você não precisa estar disponível 24 horas por dia para ninguém. Nem para seus filhos adultos. Nem para seus amigos de longa data. Nem para seus colegas de trabalho. Você tem o direito de ter momentos em que não atende o telefone.
em que não responde mensagens, em que não está acessível para ninguém. E esse direito não precisa ser justificado, não precisa ser explicado, não precisa ser aprovado por ninguém. Ele existe simplesmente porque você é um ser humano com necessidade de silêncio, de recolhimento, de solidão saudável. E exercer esse direito não é abandono, é autocuidado. E autocuidado, Touro, é o limite mais fundamental que existe. Fronteira 5. Quero falar sobre o limite mais difícil de todos. O limite com você mesmo. Porque nem todos os limites que precisam ser colocados são com os outros. Alguns dos limites mais importantes são aqueles que você coloca contra os seus próprios padrões destrutivos. Contra a voz interna que diz que você não é suficiente. Contra o hábito de se comparar com os outros. Contra a tendência de se punir por erros do passado. Contra a compulsão de buscar nos outros a validação que deveria vir de dentro. Esses limites internos são os mais difíceis porque o adversário é você mesmo. E como você luta contra si mesmo sem se destruir no processo? A resposta é: com compaixão. Com a mesma gentileza que você oferece aos outros quando eles estão sofrendo. Com a mesma paciência que você tem com uma criança que está aprendendo a andar. Porque em muitos aspectos, é exatamente isso que está acontecendo. Você está aprendendo a andar de uma forma nova. A viver de uma forma nova. A se tratar de uma forma nova. E todo o aprendizado envolve tropeços. Envolve quedas. Envolve momentos de frustração. Mas o limite que eu te peço que coloque com você mesmo é este: não se destrua no caminho da reconstrução. Não use a autocrítica como ferramenta de crescimento. Não confunda a dureza consigo mesmo com disciplina. A verdadeira disciplina é constante mas gentil. É firme mas compassiva. É exigente mas amorosa. E esse equilíbrio, Touro, é o que vai te levar do lugar onde você está para o lugar onde você precisa estar. Não a força bruta. Não a autoflagelação. Não o perfeccionismo que te faz sentir que nada nunca é bom o suficiente. Mas a presença amorosa consigo mesmo que diz: eu estou tentando, e isso já é suficiente. Interrupção. Respire. Apenas respire. Você está absorvendo muita verdade de uma vez. E seu corpo precisa de um momento para processar. Coloque a mão no peito. Sinta o calor da sua própria mão. Sinta o ritmo do seu coração. Esse ritmo é a prova de que você está vivo. De que ainda há tempo. De que nada está perdido. Cada batida é uma oportunidade de começar de novo. De colocar um limite que deveria ter sido colocado há muito tempo. De se escolher pela primeira vez. Não saia deste vídeo sem levar pelo menos um limite novo com você. Um só. Pequeno que seja. Mas real. Porque um limite real vale mais do que 1000 intenções. Fronteira 6. Existe algo que acontece quando você começa a colocar limites que ninguém te conta. Você começa a se conhecer. Parece simples, mas não é. Porque a maioria das pessoas vive a vida inteira sem se conhecer de verdade. Vivem reagindo às necessidades dos outros. Vivem se moldando às expectativas alheias. Vivem tão ocupadas sendo o que o mundo espera delas que nunca param para perguntar quem realmente são quando ninguém está olhando. E os limites são a ferramenta que revela essa pessoa escondida. Porque cada vez que você diz não para algo que não te serve, você está dizendo sim para algo que te serve. Cada vez que você se recusa a participar de um drama que não é seu, você descobre o que faria com aquele tempo se fosse livre. Cada vez que você protege a sua energia de vampiros emocionais, você descobre onde realmente gostaria de investir essa energia. E essas descobertas são reveladoras, Touro. Porque muitas vezes, o que você descobre é completamente diferente do que imaginava. Descobre que gosta de coisas que nunca teve tempo de explorar. Que sonha com coisas que nunca se permitiu desejar. Que precisa de coisas que nunca se permitiu pedir. E cada descoberta é um tijolo na construção de uma identidade que é genuinamente sua. Não herdada. Não imposta. Não copiada. Sua. E viver a partir dessa identidade autêntica é a experiência mais libertadora que existe. É como tirar uma fantasia que você usou a vida inteira e finalmente ver o seu rosto verdadeiro no espelho. No início pode ser estranho. Pode ser assustador. Pode ser até desagradável, porque você não reconhece a pessoa que está olhando de volta. Mas com o tempo, com paciência, com amor, essa pessoa se torna a mais bonita que você já viu. Porque ela é real. E nada no mundo é mais bonito do que o real. Nada no mundo é mais poderoso do que uma pessoa que sabe quem é e o que aceita. E Touro, com limites, se torna exatamente essa pessoa.
Fronteira 7. Agora eu preciso falar sobre a relação entre limites e amor. Porque existe uma crença profundamente enraizada de que amor incondicional significa amor sem limites. E isso é perigoso. Amor incondicional não significa aceitar tudo. Não significa tolerar desrespeito. Não significa permitir que alguém cruze as suas fronteiras repetidamente sem consequências. Amor incondicional significa amar sem condições. Mas amar sem condições não significa amar sem limites. Você pode amar alguém profundamente e ainda assim dizer: isso eu não aceito. Você pode amar alguém com todo o coração e ainda assim se afastar quando essa pessoa te machuca. Você pode amar alguém incondicionalmente e ainda assim escolher a sua paz em primeiro lugar. E Touro precisa ouvir isso mais do que qualquer outro signo. Porque Touro ama com uma profundidade que poucos signos conseguem igualar. Touro ama com todo o corpo, com toda a alma, com cada fibra do seu ser. E quando Touro ama, Touro dá tudo. Sem reservas. Sem proteção. Sem rede de segurança. E essa entrega total é ao mesmo tempo a coisa mais bonita e a mais perigosa que Touro faz. Porque quando você dá tudo a alguém que não valoriza o que recebe, o que sobra é devastação. É um campo arrasado onde antes havia abundância. É um coração esvaziado onde antes havia riqueza. E reconstruir a partir dessa devastação é um dos processos mais dolorosos que existe. Mas também é um dos mais transformadores. Porque ao reconstruir, você tem a oportunidade de construir diferente. De construir com limites. De construir com portões que abrem e fecham conforme a sua escolha. De construir com a sabedoria de quem já sabe o custo de dar sem proteger. E essa reconstrução, Touro, é o presente mais valioso que este momento está te oferecendo. Não a reconstrução forçada. A reconstrução escolhida. A reconstrução consciente. A reconstrução de quem sabe que amar com limites não é amar menos. É amar melhor. Algumas pessoas observam. Outras se transformam. Se você quer estar no segundo grupo, o guia de 21 dias no comentário fixado oferece um processo claro, passo a passo, alinhado com o seu signo. Isso não se trata de esperar, mas de avançar. Fronteira 8. Vou compartilhar agora uma verdade que pode parecer dura, mas que é necessária. A forma como as pessoas te tratam é, em grande parte, consequência dos limites que você coloca ou deixa de colocar. Não estou dizendo que desrespeito é culpa sua. Nunca é. Mas estou dizendo que quando você não mostra às pessoas onde estão os seus limites, elas assumem que não existem. E na ausência de limites, as pessoas naturalmente ocupam todo o espaço disponível. Não por maldade. Não por crueldade. Mas porque é da natureza humana expandir até encontrar resistência. Como a água que flui até encontrar uma margem. Se não há margem, a água se espalha sem forma. Sem direção. Sem propósito. E as suas relações fazem a mesma coisa quando não há limites. Elas se espalham de formas que não te servem. Ocupam espaços que deveriam ser seus. Consomem energia que deveria ser protegida. E a solução não é culpar os outros por isso. A solução é construir as margens. Definir as fronteiras. Mostrar ao mundo onde você termina e onde o outro começa. E quando você faz isso, algo mágico acontece. As relações que são verdadeiras se fortalecem. As pessoas que te amam de verdade respeitam os limites e se adaptam. As conexões que importam se aprofundam porque passam a ser baseadas em respeito mútuo, não inconveniência unilateral. E as relações que não são verdadeiras se revelam. As pessoas que estavam ali apenas pela sua disponibilidade irrestrita se afastam. Os vampiros emocionais procuram outra vítima. Os que te usavam percebem que a fonte secou. E embora isso doa no momento, é a coisa mais saudável que pode acontecer. Porque cada relação falsa que se dissolve abre espaço para uma relação verdadeira se formar. Cada pessoa que se afasta quando você coloca limites faz lugar para alguém que vai te amar com limites e tudo. E essas pessoas, Touro, essas são as que valem a pena. Essas são as que ficam. Fronteira 9. Nós estamos chegando ao ponto mais importante deste vídeo. O ponto onde tudo se conecta. E o ponto é este: o limite que você coloca agora não muda apenas o seu mês. Muda a sua vida. Porque um limite é uma declaração. Uma declaração sobre quem você é e o que aceita. E cada declaração que você faz ao mundo reorganiza a realidade ao seu redor. Reorganiza a forma como as pessoas te tratam. Reorganiza as oportunidades que aparecem. Reorganiza a energia que te cerca. Reorganiza tudo. Pense em todos os meses que passaram sem que nada mudasse.
Pense em todas as vezes que você esperou que as coisas melhorassem por conta própria. Pense em todas as noites em que você foi dormir desejando que o dia seguinte fosse diferente. E agora pense nisto. A única diferença entre esses meses e o próximo mês é a sua disposição de colocar um limite. O limite não precisa ser uma revolução. Não precisa ser uma transformação radical, precisa ser um limite. Uma linha no chão. Um não dito com firmeza. Um basta sussurrado com convicção. E a partir desse único limite, tudo começa a se mover. Como uma peça de dominó que, ao cair, derruba todas as outras. O primeiro limite te dá coragem para o segundo. O segundo te dá força para o terceiro. O terceiro te dá clareza para o quarto. E antes que você perceba, a sua vida inteira mudou. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque você decidiu que merece mais. E essa decisão, Touro, é a decisão mais poderosa que um ser humano pode tomar. A decisão de se colocar em primeiro lugar. Não no lugar dos outros. Em primeiro lugar. Antes. Não acima. Antes. Porque quando você cuida de si primeiro, tem mais para dar aos outros. Quando você se protege primeiro, tem mais força para proteger quem ama. Quando você se ama primeiro, tem mais amor para oferecer ao mundo. E isso não é egoísmo. É matemática. É lógica. É bom senso. E é a lei que vai guiar o seu mês inteiro. Fronteira 10. Eu vou terminar com algo que precisa ser gravado no seu coração. Você tem o direito de mudar. Tem o direito de crescer. Tem o direito de se tornar alguém que as pessoas ao seu redor não reconhecem. Tem o direito de decepcionar quem esperava que você continuasse o mesmo para sempre. Tem o direito de incomodar quem se beneficiava da sua falta de limites. Tem o direito de escolher a paz em vez do dever. A saúde em vez do sacrifício. A verdade em vez do costume. E exercer esses direitos não vai ser fácil. Não vai ser confortável. Não vai ser aplaudido. Mas vai ser certo. Vai ser necessário. Vai ser a coisa mais honesta que você já fez por si mesmo. E quando as tempestades passarem, quando a poeira baixar, quando as relações se reorganizarem e as pessoas que ficarem forem aquelas que te amam de verdade, você vai olhar para trás e saber que aquele momento, aquele limite, aquele não dito com a voz tremendo mas com o coração firme, foi o momento que mudou tudo. Não um mês. A vida inteira. Porque limites não são muros, Touro. São raízes. São as raízes que definem até onde a árvore pode crescer. Quanto mais profundas as raízes, mais alta a árvore. Quanto mais firmes os limites, mais livre você se torna. E a liberdade que te espera do outro lado desse processo é algo que você nem consegue imaginar agora. Mas vai experimentar. Em breve. Muito em breve. Porque a decisão já foi tomada. O limite já está no ar. E a partir de agora, cada dia vai ser diferente do anterior. Cada semana vai ser melhor que a anterior. Cada mês vai te trazer mais perto de quem você realmente é. E quem você realmente é, Touro, é alguém magnífico. Alguém que quando para de dar tudo aos outros e guarda um pouco para si, floresce de uma forma que ilumina todo mundo ao redor. Não por sacrifício, mas por abundância. E a abundância verdadeira começa com um limite verdadeiro. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.